glorificar Ele. Então precisamos colocar Deus como prioridade. Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E aqui, como eu já disse, eu vou entrar no ponto principal, que é a oração. Deus chama o seu povo para clamar. Deus chama o seu povo para estar reunido em oração. Deus chama o seu povo para estar também orando em particular. Deus convida a sua igreja para o despertamento, para o avivamento espiritual. Costumo dizer que o verdadeiro avivamento só vem através de três coisas: através da palavra de Deus, através da oração e do jejum. E aí nós nos aquebrantamos, nos humilhamos, e Deus promove o avivamento na vida do crente para a glória de Deus. Podemos ver isso, meus amados irmãos. Olha só, em Lucas capítulo 11, Jesus é o maior exemplo de oração. Ele é o modelo de oração que nós podemos ver por completo. Quando nós vamos ler Lucas capítulo de número 11, versículo 1, os discípulos estavam vendo Jesus orar. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha só para as nossas vidas. Jesus, através do seu exemplo de oração, desperta nos discípulos um desejo também de orar. Jesus, através do seu exemplo de oração, desperta naquele homem um desejo profundo de ter intimidade, comunhão e relacionamento com Deus. Agora, eis uma pergunta: nós somos exemplo de oração? Dentro da sua casa, dentro das nossas casas, os filhos, o esposo ou a esposa, os netos, enfim, estamos vendo orar? As pessoas dentro da sua casa realmente olham para você e dizem: papai está orando, a mamãe está orando. A mãe se levanta e o meu filho está orando. E nós somos exemplo de oração dentro de casa. Porque os discípulos, meus amados irmãos, viram Jesus no exemplo. É tanto que quando nós lemos Lucas, capítulo de número 5, olha só, irmão, que tem gente que ora para se exaltar, tem pessoas que oram para aparecer, mas Jesus era diferente. Lucas capítulo de número 5, versículo 12 ao versículo 16, vai escutar a história de um homem que era leproso. Este homem se humilha na presença de Jesus e diz para Jesus: Senhor, se quiser, ninguém pode limpar. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E aqui eu quero ir para o versículo 16. Depois de Jesus ter operado esse milagre, essa maravilha na vida deste homem, Jesus, no versículo 16, vai se retirar para o deserto e ali orar. Olha só, tem gente que quando é usado por Deus, ele quer aparecer. E o que nós devemos fazer, meus amados irmãos, Deus está te usando, glória a Deus, aleluia. Mas volta para o teu cantinho e começa a orar novamente a Deus. A glória dele, tudo é para ele, não é para nós. Então Jesus, ele é o exemplo de oração. Então Jesus, quando termina de operar o milagre, logo ele vai para o deserto para orar. Quando nós lemos a palavra em Mateus 14, versículo 23, vai nos relatar lá, dizer que Jesus, ele dá ordem ao seu discípulo para que entre no barco, para que seu discípulo passe para a outra margem. E Jesus, enquanto isso, vai despedindo a multidão. E depois que Jesus despede a multidão,
ele sobe ao monte para orar à parte. Olha só, Jesus agora, ele vai orar. Nós vemos Jesus no deserto orando, nós vemos Jesus no monte orando. Uma coisa eu aprendi: você nunca pode espiritualizar um lugar mais do que o outro. Tem gente que só acha que tem poder se ele for orar lá no monte. Tem gente que só acha que tem poder se ele orar do jeito dele, da maneira dele. Irmão, uma coisa eu aprendi: quem ora no monte recebe poder. Quem ora na igreja recebe poder. Quem ora na sua casa recebe poder. Aonde você estiver orando aos céus, o Senhor vai te abençoar. Então precisamos entender que Jesus é o exemplo de oração, é o modelo de oração para a vida de todos. E se nós formos colocarmos aqui, são vários e vários exemplos de Jesus orando. E os discípulos também começam a vida de oração. Quem é discípulo de Cristo aqui? Eu só posso crer que tem discípulo de Cristo se ele estiver orando. Eu só posso crer que tem alguém aqui que é discípulo de Cristo se ele estiver se humilhando, buscando a face do Pai, se rendendo na sua presença para a glória de Deus. Porque eu não encontro discípulo na Bíblia sem orar. Saulo, quando teve um encontro com Cristo, logo você vai ver ele orando e jejuando. Antigamente, quando as pessoas se convertiam a Cristo, elas vinham para a igreja chorando, elas estavam em ciclo de oração, era um avivamento total. Quando a gente pensava que não estava alguém orando, quando é fé, Jesus batizava um do lado, batizava do outro. Quando é fé, chegava alguém paralítico, a igreja estava orando. Quando é fé, o paralítico estava andando. E o que foi que aconteceu com a igreja? Porque o Deus que eu conheço, ele não mudou. O Deus que eu conheço, ele não mudou, ele continua o mesmo para a glória dele. O Deus que eu conheço, que está aqui nesta noite, ele não mudou, ele é o mesmo. O poder é o mesmo, a glória é a mesma, a presença é a mesma. Ele batiza, ele cura, ele renova, ele restaura, ele restitui. Aonde tem pessoa buscando por ele, então nós vamos ver. Jesus ensina ao discípulo a orar a oração do Pai Nosso.